A corda começou a ferir a pele dela muito antes de alguém ouvir seu grito. Maggie Doyle estava suspensa em um velho algodoeiro na borda das planícies do Kansas, os pés descalços, balançando a poucos centímetros da grama amarelada e queimada. O corpo girava fraco sob o sol de verão, o calor esmagando o peito, até que cada respiração parecia roubada. O nó estava errado, apertado demais, arrastado onde não devia, raspando a cada pequeno movimento. As mãos ficaram dormentes, a garganta ardia, a visão se dissolveu até o céu parecer branco. Ela tentou não chorar. Aprendera cedo que chorar só tornava os homens mais cruéis. A corda roçou de novo, e a dor atravessou como fogo. Ela cedeu. Por favor, está machucando, disse com a voz quebrada, envergonhada, desesperada. Quem já teve a dignidade arrancada pela dor, entende por que ela não conseguiu segurar. Caleb Hart ouviu antes de ver. Patrulhava a cerca perto do rio Cimarron. Tinha 48 anos, marcado por poeira e perdas. E o som fez seu cavalo parar. Não era um grito. Não era um pedido claro de ajuda. Era alguém implorando através de uma dor que não ousava nomear. Ele seguiu o som pela grama alta e congelou. Uma mulher jovem, talvez 26 anos, pendurada, machucada, quase inconsciente, a corda mordendo a cintura e as coxas, torcida de um jeito que embrulhou seu estômago. Caleb não desviou o olhar. Não hesitou. Cortou a corda num movimento limpo e a segurou antes que o corpo atingisse o chão. Ela desabou contra ele, tremendo tanto que os dentes batiam. O vestido rasgado, a pele marcada onde a corda queimara. Desculpa, sussurrou, sem saber por quê. Caleb tirou o casaco e a envolveu sem dizer nada, posicionando o corpo para protegê-la da planície aberta, da vergonha. Levou-a para a sombra dítua, com cuidado, e ajoelhou ao nível dos olhos dela. Não se mexa. Você está segura? Agora. A palavra prendeu a respiração dela. Segura não era algo que ouvia havia anos. Ao examinar as marcas, com cuidado profissional, ela se encolheu quando a dor voltou. Por favor, a corda me machucou muito. Mais que as queimaduras. Caleb parou. A mandíbula se fechou o dedeceiro, mas de raiva contida, antiga e perigosa. Aquilo fora feito de propósito, para humilhar e quebrar. Ao longe, a poeira subia da estrada, rumo a Dade City. O homem que fizera aquilo ainda respirava livre. Caleb apertou o casaco em torno dela e se levantou. A cidade falaria, distorceria, se alimentaria de mentiras. A pergunta era se Maggie sobreviveria ao que vinha depois, ou se a verdade os destruiria, antes que o amor tivesse chance. Ele não a levou direto à cidade. Sabia melhor. Dade City transformava a dor em boato, antes do pôr do sol. Seguiu devagar pelo curso do riacho, até o limite do rancho, onde o celeiro torto guardava mais verdade que vozes. Maggie mal se mantinha consciente. Cada solavanco a fazia estremecer. As marcas pulsavam. Os pontos onde a corda raspou a deixavam sem forças. Caleb a acomodou no celeiro, fechou a porta pela metade e trouxe água limpa. Vou cuidar do que dá. Ela assentiu. Ele trabalhou com calma, sem pressa, sem encarar. Mãos acostumadas a tratar um animal ferido e uma mulher tratada, pior que um. Limpou as marcas devagar, usando um unguento de sebo e ervas que a esposa falecida lhe ensinara a fazer. Cheiro leve de sálvia e fumaça. A dor ardia. Ainda dói, ela murmurou. Vai doer por um tempo, respondeu ele. Mas passa. Tempo. Ela soltou um ar preso havia anos. Ninguém a apressou. Ninguém mandou calar. Ninguém disse que merecia. Lá fora, cascos passaram na estrada. Vozes se aproximaram. Caleb enrijeceu, cobriu-a com um cobertor e saiu. Dois homens fingiam não olhar. Tudo bem aí, querido? Provocou um, sorrindo demais. Tudo, disse Caleb. Eles olharam para a porta do celeiro. Um deles sorriu torto. Quando se foram, o estrago já estava feito. Maggie percebeu a mudança no rosto dele. Eles me viram. Não viram nada, disse, sabendo que a cidade preencheria os vazios. Ele mandou um peão com um bilhete para Amos Red,
pedindo um delegado honesto. Mais tarde, ao buscar bandagens na cidade, senti os olhos, os sussurros, o riso fácil. Ao voltar, Maggie estava sentada, envolta no cobertor que ainda cheirava a couro e sal, olhando a porta. Eles estão falando? Que falem. Ela engoliu em seco. Ele não vai deixar isso morrer. Caleb a encarou. Nem eu. Na manhã seguinte, Dad City parecia observa Low antes mesmo de ele ver a rua. Sussurros, sorrisos, falsos. Ao meio-dia, todos achavam que sabiam. Por que havia uma mulher jovem em seu rancho? Maggie ficou no celeiro, sobressaltada, a cada som. Ele vem, disse sem erguer os olhos. Caleb não perguntou quem. Wade Doyle aparecia quando farejava medo ou lucro. 2 cavaleiros surgiram na cerca. Wade desmontou com um sorriso que nunca significou bondade. Aí está você. Falou alto. Dizem na cidade que pegou algo que não é seu. Caleb fechou a porta do celeiro atrás de si. A mão perto do coldre. Lembrança silenciosa. Ele está descansando. Amou a Rio. Engraçado. O povo viu ela implorando. Já completaram a história. Caleb deu um passo. Diga o nome dela de novo. Wade levantou as mãos. Calma. Vim buscar minha cunhada. Os olhos eram os mesmos que a penduraram. Maggie ouviu tudo. Abriu a porta. Apesar da dor. Não. Vou com você. Os homens na cerca se agitaram. Wade sorriu mais. Confusa. Ouviu mentiras. Ela fica. Disse Caleb. Wade não sacou arma. Queria plateia. Chegou perto demais. Encoste nela. E não usará a mão de novo. Wade o empurrou. Caleb voltou com um soco seco que ecoou no celeiro. Gritos. Alguém correu para a cidade. Maggie levou a mão à boca. Não de medo, mas ao ver alguém se colocar entre ela e o mundo, sem pedir nada. Wade caiu, limpou o sangue e riu. Não acabou. Montou e partiu, deixando poeira e promessa. Você está bem? Perguntou Caleb. Ela sentiu, tremendo. Caleb não dormiu. Ao amanhecer, foi à cidade. Não ao salão, nem à igreja, mas ao escritório da justiça. Amos, Redu, recebeu com o olhar cansado. Caleb falou direto. Queria a verdade no papel antes que Wade a torcesse de novo. Amos avisou. A cidade gosta de histórias limpas, então levaremos a lama na rua. Olhares e risadinhas. Então Caleb viu Wade, encostado com um homem bem vestido, botas polidas desses que fazem negócios para ferrovias. Wade não se aproximou. Fez questão de ser visto entrando no hotel, onde assinaturas mudam destinos. Terra e água. Sempre fora isso. Maggie era uma chave. Caleb voltou a Amos, exigindo um delegado que montasse imediatamente. Não era guerra. Era uma linha que homens como Wade não cruzariam mais. Chegaram tarde demais para impedir a assinatura. Mas não para perguntar, como alguém amarra uma mulher numa árvore. Assunto de família, disse Wade. Deixou de ser quando usou uma corda, respondeu Caleb. Wade sussurrou que, se a levassem à cidade, ela seria esmagada pelos boatos. Amos perguntou onde ela estava. Segura. Precisava falar por si, no tempo dela. Voltaram ao rancho com um delegado e uma verdade pesada. Papel se combate com papel. Maggie ouviu tudo, simples e claro. Tentaram assinar sua vida, disse Caleb. Mas não se assina o que não se possui. Ela respirou fundo. Estou cansada de me esconder. Esperaram 2 dias. O suficiente para ela montar sem morder o orgulho. Entraram em Dad City juntos. Não como rumor, mas como rente. Amos colheu o depoimento em sala pequena, voz mansa, deixando pausas. Quando ela disse que a corda foi para machucar e humilhar, ninguém riu. Nem todos mudaram, mas alguns sim. O boato perdeu força diante da verdade escrita e de uma mulher que assinou o próprio nome. De volta ao rancho, Maggie tocou o tronco do algodoeiro e respirou como quem retoma a vida aos poucos. Não controlamos o que dizem, mas escolhemos o que aceitamos. Alguns homens ficaram de pé naquela época. Alguns ainda
ficam. Se você fosse Maggie, enfrentaria os sussurros, ou se esconderia, para se sentir segura? E se fosse Caleb? Arriscaria seu nome para proteger alguém já julgada? Se essa história te tocou, outras ainda virão.